seja, nas 3 semanas em que o campeonato parava para a disputa da Copa América, que ele ajeitaria o Corinthians, que seria um Corinthians diferente. Ele falou 2 coisas ali. Seria um Corinthians diferente para o segundo semestre. E, gente, tirando esse último suspiro aí, né, de paciente de UTI, que foram aqueles 14 jogos com 7 vitórias e 7 empates, nada de diferente. Repertório zero. Zero. Só uma lembrança, sim. Só para ser justo. O Corinthians tem que jogar mais do que está jogando. Ninguém duvida disso. E o Corinthians está arriscado de ficar fora da Libertadores. A frase textual dele foi: o Corinthians vai voltar melhor da Libertadores, da parada, depois vai voltar a cair. Porque vão ser muitos jogos acumulados. De fato, o Corinthians melhorou, mas ficou rei do empate. E o grande problema do Corinthians, mesmo nessa sequência de 6 jogos sem vencer, é que ele é rei do empate. Ele tem 4 empates dos últimos 6 jogos. A diferença é que ele agora não ganha nenhum. Ele tem 6 jogos. Por isso que eu falo, é ótimo empatar. Se ele tivesse vencido 3 jogos, desses 6 ele teria 9 pontos. Ele perdeu. Claro, ele perdeu 2 e empatou mas 4. não é desculpa, só desculpa. Ele não produz, ele não definiu um time titular. Não, ele corre atrás do rabo. Você vê o time que vai jogar. Exatamente. Ele muda o time, põe o Janderson, volta o Wagner Love, coloca o Bozelli. Daí, quando você vê, tá jogando o time que jogava antes. Que é Ralf, Pedrinho Júnior Urso, Sornossa, Cleison e Gustavo na frente. Pois é, olha a briga aqui pela Libertadores. O Santos, que já será assunto, porque o Sampaoli tem uma proposta do futebol espanhol, hein? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Santos tem 52 pontos, né? Muito próximo de confirmar uma vaga na Libertadores. São Paulo tem 49. Internacional 45. Corinthians hoje é o 6º com 45. O Corinthians já está no limite. Aí vem o 7º colocado, olha aí, ó. O Grêmio já está colado ali, com 44. O Atlético Paranaense, que para muitos é bem-vindo ali no grupo dos 6 primeiros, porque ele já é campeão da Copa do Brasil. Então ele abre mais uma vaga. A chegada do Atlético é boa por esse aspecto, mas já está encostando, 42. Tem o Bahia, que está rateando aí com 41. Mas a concorrência corintiana está naquele bolo ali, ó. Se não mudarem esses 8 primeiros, tá? E o Flamengo for campeão da Libertadores, o Corinthians está na Libertadores. Certo? Tem que torcer. Então, aí o Corinthians a partir de agora é Flamengo desde criancinha e é Atlético Paranaense desde criancinha. É verdade. O que é ruim nessa campanha do Corinthians é justamente essa questão dos empates, que ele é o time que mais empatou, portanto, quem empata muito, né, deixa de colocar vitórias nesse currículo do campeonato. O Corinthians do G8... 12 empates. Então, o Corinthians do G8 aí, João, é só dar uma olhadinha ali, ele é o que tem menos vitórias. Menos vitórias. Ou São seja, 11 vitórias. Ele tem uma pontuação superior a Grêmio e Atlético Paranaense, mas ele tem um número de vitória inferior, é uma vitória a menos. Grêmio e Atlético Paranaense têm 12 vitórias e o Corinthians tem 11. Ou seja, isso o Internacional que está em cima tem 13. É isso. Então, na hora do vamos ver, na hora que terminar lá, se o Corinthians chegar empatado com 2, 3 desses rivais, no critério vitórias, ele vai estar abaixo. Isso daí também é ruim. Ou seja, é um time que tem a concepção de entrar para se defender, para empatar, e não vai alcançar nada, né? Quem entra para empatar não tem medo de vencer, de ser mais do que é, né? Infelizmente, esse é o Corinthians. Esse Corinthians, eu falei, muita gente falou, você está exagerando. Esse Corinthians, né, na essência, ele lembra, sabe qual Corinthians? Qual Corinthians? O de 2007, que foi rebaixado. Eu acompanhei o ano, exatamente. Um time sem vontade, sem alma, sem espírito. Pesado. 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 O time em campo não sabe desenvolve. que pode fazer um pouquinho mais, mas parece que tem preguiça, não tem vontade. Cúpula de futebol e o comando técnico do time não estão falando o mesmo idioma. Não pode dar certo, João. Porque o técnico reclama do elenco, a diretoria diz que o elenco é bom, o presidente fala, não, fizemos aquilo e atendemos aquilo que o técnico queria. Então tá tudo errado. Quando essa gestão tá errada, né, dentro de campo se reflete, você não tem a dúvida nenhuma. Aquele que a não ser agrada, que fosse um time com 11 maravilhosos craques. Aí os caras se dão porrada no vestiário, mas quando entra dentro de campo, um olha pro outro e fala, vamos lá, que aqui é o nosso ganha-pão. E não tem isso. Não tem isso. Não tem isso no Corinthians. Um time sem alma. Um time sem alma não vai para nenhum lugar.